Vamos lá, Isaías 43, 18 e 19. Todo mundo conhece, acredito, esse texto do livro do profeta Isaías. E vamos lá. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Nessa tradução diz assim, que está saindo à luz. Na tradução antiga diz, e agora sairá à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aí, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Diga amém. Então repita comigo assim: o dia de Deus criar coisas novas. Qual é o tema dessa mensagem? Olhe para quem está do seu lado e fala, pode ser o seu dia hoje. O dia de Deus criar coisas novas na sua vida. Amém. Desde o culto passado, nós vemos que Deus trabalha no silêncio. Vemos Deus agindo de uma forma poderosa, maravilhosa, linda, de uma maneira que às vezes nós nem entendemos, nós não compreendemos. E algumas das vezes aqui eu tenho comentado com vocês a respeito das experiências que eu mesmo tenho passado, da maneira com que Deus tem agido na minha vida, na vida da minha família, também no aspecto ministerial, no aspecto Igreja Batista Bíblica Fonte de Águas Vivas, né? E de Batista nós passamos então numa nova razão social, Igreja Bíblica Fonte de Águas Vivas, IBFAV. E nós temos tido nesses 21 anos algumas dessas experiências poderosas, maravilhosas, do que Deus tem realizado, da forma que tem realizado. E muitas vezes, queridos, nós ficamos como humanos, com as bases, muitas vezes abaladas. Nós, como humanos, questionamos a maneira de Deus agir, a maneira de Deus fazer, a maneira com que Deus irá realizar seus feitos. Simplesmente nós não compreendemos às vezes, porque não é da maneira em que nós imaginamos que acontece muitas vezes. É de uma maneira totalmente diferente. Eu estava conversando com o nosso engenheiro da obra lá da chácara e falava um pouquinho para ele da maneira como que Deus faz, trabalha, e que na maneira com que as coisas estão acontecendo no mundo. Nós estávamos comentando sobre o cumprimento da profecia, das coisas como Deus está agindo e fazendo sua palavra cumprir-se. Lamentavelmente, até no meio religioso, se há um descrédito muito grande com pessoas que muitas vezes, até mesmo na liderança, deixam a desejar. É assim mesmo. Onde tem um homem, nós vemos que existem falhas, que existem imperfeições. E eu estava comentando essa semana a respeito do grande milagre que Jesus produziu. Foi o primeiro milagre de Jesus registrado nos evangelhos, que é a transformação da água em vinho. Nós vemos 6 talhas, nós vemos as talhas de pedra, nós vemos também água sendo usada para a geração de um milagre. E eu acredito que Deus naquela ocasião fez coisas novas, porque era algo surpreendente, não era algo que se esperava. Porque
existiam duas coisas em jogo: a honra da família, que estava oferecendo a festa de casamento, que estava em jogo, e também a empresa que foi contratada naquela época para servir o vinho para aquela festa. Jesus, com seus discípulos, com sua mãe, foram convidados para essa festa. E lá ocasionou, vocês sabem muito bem, a falta do vinho. E estava quase acabando essa bebida quando bateu a preocupação na equipe que organizou e que estava encarregada de servir aquela bebida. Chegou ao conhecimento da mãe de Jesus, foi quando ela tinha organizado essa festa junto. E de repente ela chegou até Jesus e disse: filho, acabou o vinho. Foi quando, de uma maneira até difícil de entender, Jesus chega para ela dizendo: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não é chegado o meu momento. E de repente nós vemos entre esse momento que Jesus tinha dito que ainda não era chegada a hora, mas logo em seguida nós vemos Jesus agindo. Então ele viu necessidade de agir com um milagre ali. Foi quando ele foi naquele espaço que estavam as pessoas servindo, que estavam preparando a bebida para entregar para as pessoas, e olhou o ambiente e viu essas talhas que serviam para a purificação dos judeus. Eram colocadas águas para a purificação. Ali comportava vários litros de água. Jesus então manda aquelas pessoas que estavam encarregadas de servir pegar o quanto que eles podiam de água e encher aquelas talhas. E o impressionante é que fala de 6 talhas. E 6 talhas, 6 na Bíblia, refere-se ao número do homem. Você pode ver que no livro de Apocalipse fala número 6, é número de um homem, 666. E também no 6º dia o Senhor criou o homem. Então o número 6 representa o número do homem. Ou seja, para cada milagre que Deus opera, existe a participação humana. Preste bem atenção. Deus poderia fazer seu milagre sozinho, mas Ele sempre contou com a participação humana. Então aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que é para você realizar, Deus não vai realizar por você. 6 representa isso. Nós vemos as talhas de pedra que eram cavadas. Por que essas pedras eram cavadas? Eram trabalhadas. Por isso que falam talhas de pedra. Porque ali elas eram cavadas e eram usadas como reservatório de água ali, para a purificação dos judeus. Então, essas talhas de pedra representam a gente, nós, que somos duros muitas vezes para ser trabalhados como uma pedra. Nós, como uma pedra, precisamos ser trabalhados para que o milagre age, para que Deus opere. Então, se você se deixar trabalhar nessa noite, ser tratado por Deus, com certeza o milagre vai ocorrer, amém? Existe uma dureza em nós, mas isso daí não é problema, porque a Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Então ele tem um poder de quebrar pedras, amém ou não? Mas tem também algo interessante que é a água. A água representa a palavra ou a ação do Espírito Santo. Para que o milagre opere, precisa da palavra, precisa da ação do Espírito Santo. Para que o milagre ocorra, precisa o Espírito Santo agir. Então existe a participação do homem, que é a sua. Existe você se deixar ser trabalhado, como também aquelas talhas de pedra que precisavam ser trabalhadas, lapidadas. E precisa também a água, que representa o Espírito Santo ou a palavra. Ele está agindo nesta noite e vai chegar o momento do seu milagre. Crê não? Quando nós vemos na Bíblia algumas coisas acontecendo, nós ficamos escandalizados com alguns dos milagres, porque é fora da lógica humana. Você olha para a Bíblia Sagrada, você vê logo no início, no primeiro livro da Bíblia, qual é o primeiro? O livro dos Gênesis. Ali já fala do princípio, começa com Bereshit no hebraico, princípio.
Bará, criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, o Deus Criador. Então, nós vemos ali Deus já agindo de uma forma especial. E o impressionante é que você vê a ação de Deus assim de forma invisível. Até mesmo antes da existência do homem já havia a ação poderosa de Deus. E no livro do Gênesis está escrito assim, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E está escrito que havia trevas sobre a face do abismo. E havia uma ação de Deus, e de repente nós vemos Deus falando, com a sua voz, ele declarando: haja e ouve. Então, nós vemos que precisa existir algo para Deus realizar milagre. Lógico, tem a minha participação, como eu falei, eu preciso me deixar ser trabalhado, mas para Deus existe alguma coisa. Eu estou dizendo nesse aspecto, para realizar o milagre, precisa de existir algo. Não, hoje eu estava comentando, inclusive, falamos muito sobre Deus, e eu falava com o José, o Márcio, e eu falava assim com ele assim, sobre a questão da participação humana. Deus precisava de homem para realizar alguma coisa? Não precisava, mas ele desejou fazer algo, e quando resolveu fazer, no seu plano tinha que ter uma arca, e quem que ele chamou para poder fazer isso? Noé com a sua família. Nós vemos que Deus sempre quis a participação humana nos seus milagres, e ali poupou então uma família que estava crendo em Deus, Noé e sua família, e os demais pereceram, e também os animais que Deus preservou, você sabe, cada um segundo a sua espécie, um de cada. E nós vemos ali também, para Deus libertar o povo de Israel do Egito, das mãos de Faraó, precisava de Moisés? Precisava de homem? Se ele quisesse, ele tirava assim, num estalo de dedo, basta Deus querer. Mas quis usar um homem, e então usou Moisés para tirar o povo do Egito. Para dar seguimento nisso, você vai ver também, para colocar o povo em Canaã, precisava do homem? Também não, mas Deus quis usar Josué para conduzir o povo depois da morte de Moisés, Miriam. Deus usou Josué para levar o povo até a terra prometida. Você vai ver assim, para destruir os midianitas na época dos juízes, precisava de homem? Não, não precisava, mas Deus procurou um, e encontrou. Quem que ele encontrou? Quem? Gideão. Então Deus sempre quis participação. Eu estive falando, olha, Deus não quer usar coisas, Deus quer usar pessoas. Só que muitas vezes não existem pessoas disponíveis, e aí é onde entra. Eu estava falando com o Josevani justamente isso. Quando Deus não encontra pessoas disponíveis, quem sabe Ele colocou até alguém aqui nessa noite para ajudar a chácara, e tem condições disso, mas o coração está fechado. Ele quer usar animais? Não, mas teve que usar uma mula para falar com Balaão. Teve que abrir a boca de uma mula, e uma mula falar em voz humana com o profeta. Cadê os homens disponíveis? Eu fico pensando, precisava Deus pegar um corvo para sustentar Elias? Por que Deus então usou o corvo? Porque não tinha com certeza pessoas disponíveis. Porque se tivesse pessoas disponíveis naquele momento, Deus usaria pessoas para poder alimentar o profeta. De repente leva para um outro estágio, para um outro nível. Deus chega, utiliza uma viúva. Aí eu pergunto, só tinha aquela viúva naquele tempo? Hein, Sandra? Não, por certo tinha mais viúvas, mas só uma que estava disposta, disponível para Deus.
Pois Deus falou com a viúva, e a viúva atendeu o pedido de Deus. Quer ver uma coisa? Só tinha então uma criança com um lanchinho naquele momento, nessa passagem que o pastor Alex leu no começo, do milagre dos pães. Ah não, me desculpa, eu não acredito nisso. Só tinha uma criança no meio de uma multidão de 15 mil pessoas, porque eram 5 mil fora mulheres e crianças. Então se tratavam de 15 mil. Ah, no meio de 15 mil, só uma criança? Com um lanchinho, você acredita nisso, Laureci? Por certo tinha mais, mas só uma criança que se ofereceu, que diz aqui, eu tenho meu lanchinho e eu entrego. Você viu como é difícil às vezes? Pode ter várias pessoas que podem contribuir para ficar, muitas vezes até mais fácil a construção da chácara, mais leve o pagamento das coisas aqui no reino, mas não existe o coração aberto de muitas pessoas. Às vezes quem Deus encontra é o mais humilde, mas é ali que está um milagre. Nós pagamos os aluguéis e todas essas contas com a fidelidade, na sua maioria, perdão a franqueza, são aqueles menores dízimos desta igreja que são fiéis, que você olha assim, não, eu não daria com um salário mínimo só que a pessoa ganha, mas são esses que mantêm a IBFAV até hoje há 21 anos, porque os que ganham mais são mais difíceis de dar, fecham o coração, como aquele menino, foi o único no meio daquela multidão que disse, pode usar o meu lanchinho, eu coloco à disposição, e Jesus operou um milagre. Ou seja, Deus quer usar pessoas. Olhe para quem está do teu lado e fale, Deus quer usar você. Se permita ser trabalhado por Deus. Amém? Deixa Deus te usar, querido. Deixa, a obra dele precisa. Você sentiu no coração, se coloca à disposição. Viu? Porque com certeza Deus quer te surpreender. Eu estou falando isso tudo porque Deus tem seus meios assim impressionantes, né? De agir, de trabalhar, de operar. E Deus tem o poder de criar coisas novas a partir de uma desgraça. O que eu falei? O que eu falei aqui? Deus tem o poder de criar coisas novas a partir de uma desgraça. Por exemplo, acabou o vinho. E agora? Como eu disse, estava em jogo a reputação da família, a honra de uma família. Estava em jogo a empresa contratada, porque ninguém queria mais contratar aquela empresa, porque, poxa, deixou faltar um vinho. Sempre a pessoa contratada tinha que trazer com uma margem, porque vem convidados um pouco a mais, como qualquer festa. E deixar faltar vinho numa festa era uma desonra. Aquela empresa estaria quebrada, falida, mas Jesus estava ali. Jesus estava ali para operar o milagre. E quantas vezes Ele quer talhas disponíveis, pessoas disponíveis para agir, para operar com seus milagres. Quem está entendendo ali, assim, o que eu estou querendo dizer? Está entendendo ou não? Então, a partir de uma desgraça, Deus pode fazer coisas novas. Você coloca a mão na tua cabeça e diz, que desgraça. Louve a Deus hoje, porque dessa desgraça Deus vai fazer coisas novas. Foi através dessa desgraça que Deus te trouxe aqui. Aqui para nós. A maioria, eu acredito que 99% desta igreja só está aqui a partir de uma desgraça. Com raras exceções. Alguém tem um caos para contar, alguém tem uma desgraça para contar. Olha, eu fui porque minha vida estava assim, assim, assim. Meu casamento, minha empresa, minha vida profissional, eu estava para me matar, uma desgraça. Diga glória a Deus se você está entendendo isso. Então, uma desgraça precede toda a nova criação. Deus quer criar uma coisa nova, quer. A partir do quê? De uma coisa insignificante, ou de uma desgraça, de uma destruição que talvez aconteceu na sua vida. Agora eu te pergunto, existe algo que aconteceu na sua família, que tira a tua paz, que te perturba? Uma desgraça.
pode ser nas suas emoções. Eu estou com o meu emocional abalado por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida, na minha família. Eu estou com os meus negócios empresariais totalmente destruído. Eu estou com o meu ministério falido. Meu querido, não se preocupe, porque Deus é especialista em criar coisas novas a partir de um desastre. Amém ou não? Fala para quem está do seu lado assim: Deus, Ele vai fazer coisas novas. Hoje é o dia de Deus criar coisas novas. Ele tem poder de olhar, de enxergar a vida no meio do naufrágio de uma falência. O que está falido na sua vida? O que está de desgraça na sua vida? Então Deus tem o poder de criar coisas novas a partir daquilo que está destruído. É isso mesmo. Então, nós vemos que hoje é o dia de Deus criar coisas novas. Repita: hoje é o dia de Deus criar coisas novas. Agora, que algo aconteceu que te deixa abalado? Eu te pergunto: como está seu casamento? Como está sua família? Hein? Destruída? Uma desgraça só? Como estão as suas finanças? Nem fala, Jesus da glória. Olha, se falar sobre dízimo comigo eu estou perdido, porque nem para comer eu tenho. Olha só que coisa, que desgraça. Essa é uma área que todo mundo fica preocupado. As suas dívidas, elas acabam se amontoando. As coisas começam a sair fora do controle e você não consegue pagar. Sua empresa começa a ir por água abaixo com essa mudança de governo. São planos econômicos. Você pode ver a bolsa de valores, ela oscila, ora está positivo, ora está negativo. O mercado fica sem saber como reagir, porque é algo tudo muito incerto. Nenhuma empresa de fora quer investir num país que não se tem segurança. Aí fica o negócio meio que instável. Você não sabe se o salário mínimo vai aumentar mais, se vai diminuir, se vai manter o auxílio que foi prometido, se vai ser tirado, se vai ter garantia de emprego, se não vai. Essa instabilidade. Hoje está difícil até mesmo para se manter um negócio. É complicado. Por quê? Porque o planeta está num colapso. Hoje mesmo eu vi uma matéria, não sei se vocês puderam ver, pastores, mas fala sobre a questão do movimento da Terra que deu uma parada. Não é? No seu movimento, não sei se você chegou a ver lá. Mas o que isso representa? Estavam falando que o dia ele seria acelerado, iria passar mais rápido. Que negócio estranho isso. Cientistas já andam falando. Quem assistiu essa matéria aqui? Ouviu essa matéria? Pois é. Um negócio impressionante, irmãos. Aquele movimento da terra sendo alterado de uma forma. E engraçado que a gente vê na Bíblia dizendo aqui que por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. Até nisso a Bíblia já mostrava pra gente alguma coisa. Mas vamos lá. Quem sabe se atualmente você só tem realmente levantado da sua cama preocupado, indo dormir chorando, com o seu colchão todo molhado, seu travesseiro molhado. Mas eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida. Eu tenho uma palavra profética para você. Você recebe em nome de Jesus? Creia nisso que eu vou te dizer. Está pronto para receber? Então feche os olhos, estenda a mão assim como se estivesse para receber e diz, e repita comigo: Deus tem poder de criar coisas novas a partir do que deu errado. Fala assim: eu tomo posse. Aleluia. Sabe, queridos,
Existem uns versículos que eu quero passar. Eu falei de Jó, não falei? Vamos ver no livro de Jó, capítulo 14, versos 7 até o 9. Vejamos aí. Jó 14, verso 7 até o 9. Porque há esperança. Para o quê? Para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E o que diz a Bíblia? E não cessarão os seus renovos. Você crê? Mais um versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, vamos ver o 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Oh, aleluia, quem toma posse. Deus levanta heróis nesta noite. Deus levanta libertadores nesta noite. Deus levanta soluções, queridos, neste momento. Eu creio, querido, que no meio de tudo que você está passando, que é um colapso, Deus está neste instante levantando algo, realizando algo, movendo-se muitas vezes de forma silenciosa. Eu posso não ver, mas Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está na história da minha vida e na sua. Você crê? E lógico, a Bíblia Sagrada ela comprova isso. Então o que a gente precisa fazer? Precisa crer na palavra. A palavra de Deus diz no livro que eu li, qual foi mesmo lá no começo? Isaías 43. É o texto principal que eu li, Isaías 43, o que diz? Eis que faço nova, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço nova todas as coisas. Então olha o que Deus quer. Tudo isso que vai vir de novo para a sua vida, você não pode se prender a coisas do passado. Então fala isso para quem está do seu lado: não se prenda a coisas do passado, a dores do passado, a perdas do passado, e muito menos a angústias que você passou. Sabe por quê? Isso paralisa o que Deus tem de coisas novas para mim. Isso acaba paralisando. Tá bom, o cara te deixou do teu relacionamento, quem perdeu foi ele. E glória a Deus que foi Deus que tirou esse tralha da tua vida. Oh, glória. Né? É assim que eu creio. Deus te deu um livramento e tu chorando. Quem perdeu foi ele, ou ela, né? Por ter te deixado. Então você pode agora entender que em Isaías 43 fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então a gente não pode ficar preso a coisas do passado, a dor, a lembranças, a coisas da nossa vida que acabam nos paralisando. A gente precisa soltar nossos algozes, gente. A gente precisa realmente entender o processo de Deus na nossa vida. Na conferência profética viva deste ano, Deus nos deu direção sobre a questão de governo, sobre reino. A gente precisa realmente entender alguns processos de Deus, como aquele que governa a nossa vida. Vamos lá. Lamentações. Oh meu Deus, quem escreveu o livro das Lamentações? Quem? Dizem que é o profeta Ricardo. Falaram que é o profeta Ricardo, hoje atualmente. Quem é o nome dele lá do passado? Profeta Jeremias. Por quê? Porque ele é conhecido como um profeta que era aquele que demonstrava suas dores. Vamos ler juntos aqui um pouquinho das dores do profeta Jeremias? Jeremias, com as suas lamentações, no capítulo 3, verso 1 até o 18. Eita, olha os versículos aí, mas vamos ler o 1. Vamos lá. Eu sou aquele homem. Vai.
sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ou seja, Jeremias presenciou a assolação de Jerusalém. E Jeremias chorou muito por conta disso. Ele usou uma caneta do tipo pena, ele começou a expressar sua dor, seu lamento, seus problemas. Vamos ver, continue verso 2 agora aí. Ele me fez andar, e me fez andar em trevas. Vamos mais, 3. Deveras se tornou contra mim. Que mais? Virou contra mim o dia todo. Que mais? Fez envelhecer o quê? E a minha pele, e também quebrou os meus ossos. Vamos mais. Edificou contra mim, me cercou de quê? Fel. O que é fel? Coisa doce? Delícia? A coisa amarga. Divan, olha aí, ó. Entendeu? Coisa amarga. E que mais? Trabalho. Que mais? Vamos mais. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Vamos mais. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Vamos para o 8. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Verso 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. 10. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijo. 11. Desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me assolado. 12. Armou seu arco e me pôs como alvo à flecha. 13. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. 14. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. 15. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. 16. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. 17. Afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. 18. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança. Em quem? No Senhor. Você viu os lamentos e lamentos e lamentos e lamentos de Jeremias? Sim. Lógico, ele estava passando pelo processo ali, viu toda aquela destruição em Jerusalém. Não era para nada menos que isso, né? Passando por todo esse processo difícil. Aí cai em si a ficha, quando ele fala aqui: pereceu minha esperança no Senhor. Me pereceu também a minha força. Aí cai a ficha, verso 21. Vamos. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ou em outras traduções diz: por isso tenho esperança. Vamos ver o 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Que quando você acordou e Deus estava renovando a misericórdia sobre nós. Renovando, aonde tive misericórdia da tua casa, da tua família, da tua vida. Hoje eu estou renovando. Tenho hoje misericórdia de ti de novo, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e nesse ano todo de novo. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele.
Sabe o que o profeta está dizendo? Apesar do caos que está Jerusalém, apesar de eu estar no meio desse povo, apesar de eu estar presenciando todo esse problema e destruição, eu disse na minha ignorância, eu não tenho mais motivo para lutar, porque não tenho força. Na minha ignorância eu disse, pereceu minha esperança. Mas peraí, o que eu estou falando? Do que eu estou me lamentando? Deus é a minha porção, Deus é a minha força, é nele que eu devo esperar. As misericórdias dele sobre a minha vida e sobre o meu povo permanece viva. Ontem, se não aconteceu o pior, foi porque Deus guardou do inimigo nos destruir. Do jeito que você ficou, querido, quem sabe o inferno bradou de vitória e de alegria. Parecia que realmente destruiu o profeta e a profetisa. Mas em nome de Jesus, querido, o céu bradou a teu favor e disse: eu tenho misericórdia do meu profeta, eu tenho misericórdia da minha serva, do meu servo, e eu estou erguendo ela hoje, eu estou erguendo ele hoje. Toma posse em nome de Jesus e glorifica. É só o pó. Como é que você está? Só o pó. Por quê? Você está sozinho aqui. Cadê teu marido? Faz tempo que não vem para a igreja. Aí tu fala: Jesus, está difícil. Peraí, querido, você está sendo provado, você está sendo provada. É hora de você manter sua esperança no Senhor e saber que aquele que se desviou, deixa que Deus vai cuidar de trazê-lo de volta. De alguma maneira Deus está agindo agora mesmo na vida dele, que você nem sabe. Você tomou posse disso agora? Teu filho não veio para o culto. Ele, sei lá de onde que ele está agora. Talvez esteja aí perdido em algum lugar dessa praia. Não quis vir contigo, tu está sozinho. Mas eu digo como profeta para você: os olhos de Deus estão sobre o teu filho, sobre a sua geração, sobre a sua família. E mesmo que o diabo tenha planejado o intento de destruir tua casa, tua família e tua geração, tua descendência, eu quero te dizer que a tua perseverança, você mesmo se arrastando chegou aqui, Deus te trouxe e te atraiu a este lugar para te dizer: eu levanto você do monturo e as minhas promessas são renovadas também. Promessas renovadas. Aquele que faz aliança com Deus, Deus não se esquece. Por isso que é ano de concerto, aliança. Deus fez uma aliança com a gente. E aquilo que Ele fez e prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toma posse ou não? Então fala para quem está do seu lado: tem coisas novas vindo aí. Fala de novo, porque ele estava dormindo, agora ele acordou. Aleluia. Eita, fala de novo, que agora ele vai se erguer e vai aplaudir Jesus. O Deus da criação está dizendo para vocês nesta noite: eu começo a fazer coisas novas na sua vida a partir de hoje. Eu começo a realizar coisas novas na sua família nessa noite. Eu começo a realizar coisas novas na sua cidade nessa noite. Nesta nação, Deus já está colocando principados por terra. Você crê nisso ou não? Porque o governo de Deus é maior que o governo da terra. Ei, vou repetir, hein? Que o inferno tremeu agora quando eu falei. O governo de Deus é maior que o governo da terra. Sabe por quê? O governo da terra prendeu Pedro. Conseguiu segurar? O que é que Deus fez? Quem governa sou eu. Vai lá, anjo, vai lá, anjo. Só um anjo. Abre as cadeias. Teve corrente que prendeu Pedro? Cadê o cadeado que prendia aqueles portões? Ó, não existia nem controle remoto. Mas com um anjo não precisa, minha filha. Só basta um anjo ir na frente que a porta vai se abrindo e Pedro atrás.
É assim que funciona. Quando Deus caminha conosco, até o leão fica de jejum. Deus coloca o leão de jejum por tua causa. Mas fala assim para ele algo. Mas não pode cheirar carne, viu? Não pode ter cheiro de carne. Tu falou para esse abençoado? Fala para ele: não viva na carne não. Que se entrar na carne na cova, o leão te devora. Mas quando a gente entra com Deus, até o fogo perde a força. O que aconteceu com 3 jovens hebreus quando entrou na fornalha? 7 vezes mais aquecidas. Eles foram queimados, viraram cinzas. O que aconteceu, Fernando? Nem cheiro na roupa dele de fumaça tinha. Por quê? O 4º homem entrou com eles ali. Tá gostoso aqui. Tem um refrigério aqui nesse lugar, não tem? Quando Deus entra conosco, ainda que seja um ambiente quente, se torna um refrigério. Porque diz a Bíblia que eles passeavam enquanto tinha fogo quente. A fornalha estava na temperatura máxima. No máximo. E eles passeavam. O rei não teve outra condição a não ser afirmar: eu joguei 3 lá, mas o que eu me admiro é que tem 4. Já era para ele ter se admirado de estar vivo, não era? Mas o que chamou a atenção foi a presença do anjo ali. O 4º era semelhante ao filho dos deuses. Fala assim para quem está do seu lado: as pessoas vão se admirar, mas não é contigo não, é com Deus que está contigo, com a presença do Senhor com você. Ele vai saber que tu não foi destruindo ainda, é porque a presença de Deus é contigo. É para Deus a glória agora. Essas palmas também pode dar para Ele. Aleluia! Diante de tudo que você está passando, você acredita nessa primeira parte da palavra? Porque não dá para mim falar tudo aqui. Deus falou: para. Essa medida que eu tenho para o povo hoje, vai ter a segunda parte no domingo à noite. Não para aqui a mensagem, não acaba aqui. Cenas do próximo capítulo. Não perca. Mas essa porção é para você entender que na destruição Deus tem coisas novas para fazer. No colapso da tua vida, da tua história, Deus se faz presente. Então, tem coisas novas vindo aí. Vou repetir, tem coisas novas vindo aí. Não se desespere na hora que as coisas começarem a dar errado. Deus tem o poder de criar coisas novas a partir da desgraça. Lembra da árvore cortada que está escrito em Jó? Vem, Amara, vem. Vem com um grupo de louvor. Qual é a desgraça que aconteceu na tua vida? Deus quer fazer coisas novas hoje. Qual é a desgraça que aconteceu na tua vida hoje? O que tem abalado você, hein? A primeira vez que eu piso nessa igreja, mas estou sentindo uma unção. Estou sentindo Deus presente aqui nessa igreja, falando muito forte comigo. Quem sabe foi isso que você falou com você mesmo. Como? Quem falou isso para o bispo? Deus. O Deus que faz coisas novas está aqui. E hoje, neste instante, eu quero que você receba essa palavra.